Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais um programa de Frente com o Marcinho. E já peço para você, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal no YouTube, também compartilhe todos os conteúdos de evangelização. E hoje temos aqui a presença de mais um amigo meu, fundador da comunidade Guarda de Israel, o meu amigo, meu irmão, Reginaldo. E aí, Regis, tudo bem? Seja bem-vindo, meu querido irmão. Muito obrigado, é uma alegria estar aqui, é um prazer estar aqui, coração aberto para tudo que você tem para perguntar. É só pergunta boa, Eu sei. Eu não sei porque que o pessoal fica nervoso de vir aqui, né? É isso. Irmão, vamos começar já as perguntas aqui. Vamos Você lá. é natural de onde? É aqui de Campo Grande mesmo? Eu sou sul-mato-grossense do Campo Grande bravo mesmo, assim. Lá... Pegar boi no chifre mesmo. Ô, louco, mandiogrossense. Literalmente, nasci aqui em Campo Grande e a minha família é de Campo Grande, minha mãe é do interior de São Paulo, mas morou pouquíssimo tempo lá. Veio pra cá e conheceu meu pai e a família inteira é daqui. Agora sim, só ficou mesmo a nossa família, o resto tudo foi embora. Mas a gente, acredito que vai ficar aqui até o fim desse corpinho aqui. Até o fim da existência. Da existência. E que bairro que vocês sempre estiveram lá? Vocês parece que estiveram sempre perto ali do Guanadizão, é isso mesmo? Então, nós nascemos praticamente ali na região do Jaci, né? E todos nós, a minha família toda, sempre foi de ficar muito num lugar. É muito comum da minha família. A família muda para um lugar e fica até o fim da vida. É mais ou menos assim, a família toda. Então, eu nasci ali no Jaci, fiquei praticamente 40 anos de vida ali. Agora que nós tivemos a oportunidade de comprar uma casa, eu e minha esposa, porque mesmo casado eu morei, a gente construiu uma casa no fundo da casa da minha mãe. Eu lembro. Moramos tempo lá, você esteve lá em casa, e agora Deus nos presenteou com uma casa há 4 anos e pouquinho, e a gente mora agora no Vilagem Paraty, ali próximo a Paraty. Lá tá bem. Pensa no condomínio. Chique demais. Outro nível. Outro nível. Rapaz, pra entrar lá, eu me perdi a vez que eu fui na casa dele lá, dei a volta daquele trem, eu não sabia por onde entrava, rapaz, é grande demais aquilo ali. Então, o pessoal pede a localização para chegar até minha casa. Lá é diferente, lá eu dou localização dentro do condomínio para achar minha casa. Também, não tem que ser duas localizações, né? Porque lá, Márcio, segundo o pessoal do condomínio, eu sou novo lá, ainda tenho 4 anos, né? Parece que é o maior condomínio da América Latina. Eu não duvido, então tem não. quase 2.500 casas construídas. Eu acho que umas 10 mil pessoas, acredito, vamos colocar aí 3 pessoas, 4 por família, exceto a minha que tem 6, né? Então, quando tá, normal, né? Fora quando tá os agregados. E mais 500 casas que nunca foram construídas, porque acho que a empresa, a construtora quebrou, enfim, né? Então, a situação é essa lá. É uma cidade, são 15 ruas, né? E mais 3 avenidas, então você imagina andar dentro daquele negócio. Pra quem não conhece, eu já tive a graça, eu quero contar isso pra eles, que é engraçado. Quando eu mudei, eu não sabia qual era a minha rua. Não é que eu não sabia, eu sabia que a minha rua era 9, mas ela não era identificada. Então eu contava sempre a primeira não conta, é a partir da a primeira avenida. E aí você se perdia? E eu entrava sempre na 8. E aí um dia eu entrei na 8, coloquei o carro na garagem, e eu tenho um péssimo hábito de chegar de parar na garagem. A minha esposa fica feliz da vida, ela odeia que eu faça isso. Você buzina? Eu paro e fico olhando os recados do celular. E isso era 7h15 da manhã, eu tinha levado o filho pra escola e parei na garagem de uma outra família. Nossa. E eu tô vendo alguém olhando eu pelo cortina, né? Mas tudo bem, né? Certo? Eu pensei assim, minha esposa vai pedir pra eu entrar. Aí de repente, quando eu abro a porta do carro, a moça abre a porta. Pensa na minha situação, né? De vergonha. Aí falei pra ela, moça, me perdoa. Eu realmente acabei de mudar pra cá, tem 1 mês que estou morando aqui, eu acho que eu entrei na casa errada. Agora eu tenho certeza, né? Então, rapaz, 2 ainda bem vezes. que não é questão de filme americano. Se é filme americano, o cara já sai com a literalmente, espingarda lá, saía dando tiro em você, né? Mas graças a Deus deu tudo certo. Ficamos até amigos agora dos vizinhos. Ó, que maravilha. Mas também isso foi bom, né? Pois dessa. Eu moro aqui. Deu tranquilo. Regis, como que foi assim... a sua juventude, a sua adolescência? Já vou começar fazendo uma pergunta aqui, ó. Me falaram, pessoas me contaram, me falaram que você, antes de conhecer Jesus, você era meio maloqueiro, era meio das quebradas. Rapaz, isso é verdade, isso? Não é verdade. Não é, não? Eu fui filho criado com vó, né? Na minha família aconteceu uma fatalidade, eu perdi um irmão num acidente de carro, ele tinha 14 anos, eu tinha 10. Então o que minha mãe fez? A minha mãe, ela de uma forma carinhosa, ela me super protegeu. Sim. Mas eu sempre fui atleta.
Esse corpinho aqui demorou pra chegar. Para, Quem vê... para. Não, eu devia ter trazido as fotos, né? Então, isso Mas eu faltou, fui né? ninja, eu era lutador, eu jogava futebol. Joguei Você futebol. fez o quê? Você Eu lutava fiz o quê? Kung Fu, É. que foi a arte que eu treinei a vida toda. Mas Você eu treinei... fui em Campo Grande. Campo Grande, na verdade, só existia Kung Fu e Karatê. E Judô, né? É. Não tinha essas outras artes marciais que tem agora. Porque, assim, eram artes marciais mais modernas e também, assim, mais restrita, né? Então, assim, era ou você fazia Karatê, ou você fazia Judô, ou você fazia Kung Fu. Normalmente, eram essas 3 artes marciais que existiam. Aí apareceu depois o Jiu-Jitsu, que veio um pouco depois. Não que não existia. Mas não era comum, popular, vamos dizer assim, né? Então, eu treinei durante 10 anos Kung Fu, treinei um pouco de Taekwondo, depois eu conheci um pouco de Jiu-Jitsu, bem pouco mesmo, né? Foi quando eu estava parando, porque com 19 anos, depois que eu entrei no quartel, eu fui parando, porque daí eu já me casei logo em seguida, essas coisas todas. Mas antes disso, voltando um pouquinho, eu era bem tranquilo. Porque depois que eu perdi o meu irmão no acidente, a minha mãe meio que me super protegeu. Mas eu também tenho uma história muito parecida com a do seu fundador. Eu também sempre fui muito tranquilo, eu fui para a igreja muito cedo. Com 12, 13 anos eu já estava, né? Na verdade eu fui criado dentro da igreja. Né? Mas quando eu era pequeno, então assim, eu batia de igreja em igreja, era normal, né? Então o meu tio era evangélico e na igreja ali vai ter escolinha bíblica de férias, eu ia lá. E vai ter isso, eu ia lá. Então eu ia em todo quanto é igreja, mas a minha mãe sempre me levou nas missas. Que legal, cara. Foi uma infância bem tranquila nesse sentido, bastante. E a juventude também foi... A juventude, então, foi pior de tranquilidade, porque daí eu já estava comprometido, porque daí eu conheci o grupo da igreja. Com 14 anos de idade, eu fiz 13 para 14, eu fiz o primeiro retiro no ProSol. Acho que esse nome é tão popular, não sei se você conhece, lá no Jaci tinha um lugar chamado ProSol, que era um lugar de curso, essas coisas, depois virou parte do centro do Corpo de Bombeiros, agora acho que está meio abandonado, eu não sei o que é. E lá aconteciam os retiros da Renovação Carismática Católica, que até então eu nem sabia o que era Renovação Carismática, eu ia só nas missas. E lá tinha o seu Wilson, na época, que era o pai do Balbi, que ele vai ver esse vídeo, então certeza, vai lembrar, e o Betão, na época, que era o coordenador do grupo, né, também, um outro amigo, e nós fizemos essa experiência lá. E depois que eu fiz esse retiro número 1, aí minha vida inteira se voltou totalmente para a igreja. Aí eu treinava, jogava futebol, continuava fazendo os esportes, mas aí eu já não tinha mais aquele pique das bagunças da noite. Eram saudáveis, né? Apertar a campainha na casa do vizinho, Sai aquela correndo. coisa, jogar uma pedrinha de É gelo. porque assim, a informação que veio, a fonte, eu vou ter que falar a Eu vou fonte. contar, eu posso contar quem era. Eu tenho que falar a fonte, foi o Balbi. O Balbi me Misericórdia. veio com essas fontes Mas aqui, eu posso né? contar do Balbo também ou não? Depois você vai contar dele. O Balbi tem história. Ele tem. Né? Então, continue contando pra nós, então, como que foi esse seu encontro pessoal com Jesus. Foi no retiro mesmo? Te levaram pra lá? Você já participava da São Marcos, da paróquia? Como que foi? Então, eu sempre participei da matriz. É. A minha paróquia é a Cristo Luz dos Povos, eu sempre participei lá na matriz. Sim. Porque na minha época ainda não tinham as comunidades. Por incrível que pareça, eu não sou tão velho assim, mas... E a minha comunidade, a minha paróquia é a paróquia mais velha de Campo Grande. E eu participava lá com a minha mãe e foram surgindo as comunidades. Eu não sei precisar exatamente quando surgiu. Eu sei que a São Marcos tem em torno de 30 anos. Então, quando eu ia lá Então, antes... quando você foi, não existia São não Marcos? existia São Marcos. Aí depois aí o povo fala que o velho Só sou para eu. você ter Aí, ideia, esses cabelinhos brancos aqui, entendeu? Então, assim, eu comecei a participar lá, alguns anos, dormia nas missas, era aquela coisa normal de criança, né? Mas fui ficando. Quando eu fiz essa experiência com a renovação, já era na São Marcos. A minha história com a São Marcos deve um pouquinho antes, porque a gente rezava as missas nas casas. Sabe quando está começando uma comunidade? Sim. Era nas casas. Então, foi na casa de uma família, eu não vou citar todos os nomes, porque foram em várias famílias. E eu era a única criança que ia. A única, não tinha criança. Mas como minha mãe sempre me levou, as minhas irmãs não eram como eu, de acompanhar minha mãe como eu acompanhava. Então eu sempre estive muito próximo da minha mãe e eu ia nessas... Fundar tanto que aquela cruz que tem na São Marcos hoje, a primeira, eu estava lá quando colocou ela. Tanto a primeira quanto a segunda. A segunda até derrubaram, porque estava... A pedra fundamental literalmente estava lá, a Jaqueline estava lá, Serginho estava lá, só para dizer que eu não sou só velho sozinho, né? Então eles também estavam lá. Só menor que você, era criança. Só menor, mas mais velha. Já que quer morrer comigo, ela vai ver isso aqui, ela vai rir, né? Porque assim, eu fico falando para todo mundo que ela é mais velha, que ela é mais nova que um ano. Mas é que ela estava tão à frente na vida espiritual, na caminhada, sim, que eu sempre falo que ela é mais velha que eu, né? E isso pegou, tem 20 anos que a gente fala isso para todo mundo, né? Nossa! E aí surgiu essa história da renovação carismática, eu fui fazer esse encontro. Eu não sei precisar se lá foi o meu encontro mais profundo com Deus, o primeiro, foi lá, porque foi a primeira experiência que eu tive. De lá foi que as coisas começaram a acontecer. E aí eu comecei a fazer retiro. Marcinho, eu juro pra você, eu fazia retiro
todo final de semana, durante, sei lá, 10 anos. Fazia, e parece que a minha cura nunca ia acabar, cara. Porque, rapaz, todo retiro tinha lá e chorava e era curado. Então foi uma experiência muito profunda. Então, mas foi nesse primeiro encontro que eu tomei, tanto que nesse primeiro encontro, eu lembro... E foi na onde? Foi nesse ProSol? Foi no ProSol. Você falou? Que era assim, era uma extensão da São Marcos, já era um retiro Então, da comunidade de São eu não- Marcos. A São Marcos era muito pequenininha, não é a Sim. comunidade hoje. Era só aquela capelinha lá em cima que Sim, você já eu pregou lembro. muitas vezes lá. Lembro. Pra gente, já esteve lá conosco. Era só lá. Então lá não cabia para retiro. Porque lá cabe 60, 70 pessoas. Então os retiros da renovação naquela época eram 300 pessoas. Então a gente foi fazer lá esse retiro justamente porque não cabia. E foi lá que eu vivi uma das maiores experiências da minha vida, porque meu pai morreu muito cedo, né? Meu pai morreu com 55 anos, teve um infarto fulminante. E eu tinha 23. Então eu e meu pai convivemos muito pouco, mesmo estando na mesma casa. Meu pai saía para trabalhar 4 horas da manhã e voltava às 10 da noite. Tinha 7 filhos. Tinha que manter a casa, ele trabalhava na prefeitura, ganhava pouco. Essa história que você já conhece do trabalhador, né? E meu pai foi criado assim. Então eu tinha pouca conversa com meu pai. Final de semana, muitas vezes ele tinha que trabalhar. E lá eu vivi essa experiência do amor do pai, né? Que foi a primeira grande experiência que alguém lá naquele retiro falou que eu tinha que dar um beijo no meu pai. Menino do céu. E aí eu saí para minha casa, meu pai estava se barbeando. Eu lembro até hoje, no outro dia de manhã, domingo. E eu entrei no banheiro, dei um beijo no rosto dele e não fui pro retiro, porque eu fiquei trancado domingo o dia inteiro no quarto com medo de sair. Então, assim, naquele dia, e Deus me curando, né? Mas eu não entendi o que estava acontecendo ainda, porque eu era muito jovem, né? E a partir dali, meu coração ficou muito disponível para Deus, para Ele começar tudo aquilo que Ele tinha para começar na minha vida. Então foi muito legal a minha experiência. Legal. Então a juventude foi muito tranquila. A minha juventude inteira, eu fui para a igreja e para a academia. Era tudo que eu fazia. Ou jogava bola, ou jogava voleibol, ou lutava. Era o que eu gostava de fazer. Hoje eu sou a bola, mas antigamente eu jogava bola. Bem, Nossa. bem isso. E o grupo de segunda-feira da São Marcos? Eu lembro, antes do grupo jovem, Sim. tinha um grupo de segunda-feira Sim. que eu gostava muito de ir lá. Eu fazia mais ou menos isso. Eu ia também em todos os retiros. Todo final de semana, se tivesse retiro, a gente ia. A gente se encontrou em muitos, né? né? E aí tinha o nosso grupo de oração, que era no domingo, lá na São Judas. E na segunda-feira tinha o grupo da São Marcos. São e na Marcos. quarta tinha o grupo da São Judas também. Exatamente, era uma loucura. Eu cara. fazia, Era eu fazia essa trajetória. Então eu fui muito lá Sim. no grupo da São Marcos. Se eu não me engano, quem era o coordenador, se eu não me engano, era o seu Wilson. Seu Wilson, isso. Era o seu Aham. Wilson, né? Quando eu cheguei, era ainda o outro. Depois já assumiu o seu Wilson. Aí, todo o tempo de conversão meu praticamente foi com o seu Wilson. Que não era o coordenador. O seu Wilson acabou sendo meu pai, né? Porque nessa loucura eu encontrei o tal do Balbi. Não sei se você conhece. Ah, Então, esse Balbi se é. tornou, assim, o meu irmão de guerra, né? é. Porque a gente se encontrou na igreja um dia Aham. e ficamos amigos e a nossa vida se estreitou de tal forma que eu acabei praticamente me tornando filho espiritual do seu Wilson e da Dona Elza. Literalmente. Então, assim, eu aproveitei muito esse tempo também, né? Com eles, porque o seu Wilson e a Dona Elza ensinaram muito do Dona que eu sei Elza, hoje. né? Muito. Foram pais, assim, na nossa vida de uma forma especial, cara. Eles ajudaram muitas pessoas, né? Muitos jovens naquela época. Eu lembro que uma referência de casal era os dois, né? O seu Wilson e a Dona Elza, né? Para muitos jovens, principalmente os jovens lá da comunidade de vocês, como o Pacheco e a Cida foram exemplo Exatamente, para nós, eles foram lá, né? Exatamente. Mas olha, muito bom ouvir essas coisas, né? E quem sabe um dia o seu Wilson também não esteja aqui Exatamente. falando com a Inclusive, gente, né? só para finalizar, foi Ah. o seu Wilson e a Dona Elza que sugeriu que a gente montasse o grupo jovem. Porque eu acho que só Ah, isso existia o que eu grupo de queria perguntar. vocês. Eu acho que não tinha. existia. Tinha mais? Tinha o da São José. É, porque a Tinha o gente São não José, conhecia tinha. realmente, a gente era ainda novo, né? E eles sugeriram pro Milton e a Sarita na época, que são um casal também que era o casal que cuidava da gente, e a Super Jaqueline, né, que ela veio depois construindo em Deus toda essa história, né? Porque por ela foi que a gente chegou aonde chegou, porque foi através do sim dela que todo esse pessoal veio, né? Mas graças a esse impulsionário do seu e da Dona Elza, ó, acho que vocês têm condições de montar um grupo jovem. Olha aí Mas como- isso, claro, como é importante a muito, ajuda muito, de, muito. de pais espirituais, né, Muito. com a gente, né? E hoje a gente está fazendo isso, olha que engraçado, né? Hoje nós estamos ajudando não só os nossos filhos de sangue, como outras pessoas na nossa comunidade, né? Porque hoje, eu não vou dizer infelizmente, mas lamentavelmente, poucos jovens na igreja, né? Então a gente, principalmente a missa, né? A gente vê poucos jovens. Tanto que lá na nossa comunidade de São Marcos, você pode não acreditar, mas nós somos os jovens de lá. Nossa, Coração, uma alegria total, né? Nossa,
Uma alegria total. Não, mas nós temos que investir cada vez mais nos jovens. Aqui na comunidade a gente sempre diz isso. Nós investimos mesmo na nossa juventude, nos nossos adolescentes, né? Que eles não são só o futuro, eles são o hoje da igreja, são o hoje. Você só concretiza o futuro, isso eu conversava com o Padre Lineker, que esteve aqui comigo também. Você só concretiza o futuro se você der o valor no hoje. É verdade. Então a gente não pode parar isso nunca. Aí nasce o grupo de oração jovem de vocês, tá? E aí vai aquela galera, e deu bons frutos, hein? Deu bons frutos. Né, de lá, daqui a pouco você vai falar um pouco mais, que sai a comunidade de lá também, né? E vários outros irmãos que se casaram, se conheceram lá, se casaram, se tornaram pais e mães de família. E saiu o sacerdote. Saiu o sacerdote, né? Tá lá na Itália, feliz da vida. Feliz da vida. De quarentena, tem uns Padre Wellington. 4 meses de quarentena lá. Padre Wellington, né? Quem sabe Querido também vai... Padre Wellington, sabe? Logo ele tá aí. Está aqui Já e agendei, vai ficar diferente. já agendei confissão com a comunidade inteira pra ele. Ah, é? Ele disse que tava com saudade de confessar. Eu falei, fica tranquilo que eu vou te arrumar um trabalho. Fica tranquilo. Coloca eu na lista lá também. Coloca eu na lista. E aí, aí nasce o grupo jovem, né? Aí depois eu comecei a participar também, eu ia de vez em quando lá com vocês, né? E interagíamos, ia para pregar também. E aí começa a ter também outras coisas que vocês vão falando. Eu lembro de uma vez que vocês inventaram, e foi muito legal, era a Noite de Louvor. Lembra dessa Noite de Louvor? Rapaz, que a gente pegava caminhão. Sim, nossa senhora, Então, eu não sou muito bom com a ordem, mas eu lembro que depois dessa experiência, antes de nascer o grupo jovem, eu acabei indo para a Matriz de novo, porque tinha o Edinho, Cláudio Yara, o Mauro, eles tinham um grupo no domingo à tarde, e eu acabei indo lá para esse grupo, eu fiquei acho que 2 ou 3 anos com eles lá. Então, quando o grupo nasceu, eu não estava com eles. Mas isso na Cristo Luz? Lá na Cristo Luz da Matriz. Na Matriz. Então, lá também tinha um grupo... Mas aí era um grupo... Edinho, não, já era outro nível, né? Edinho, já Cláudio era, Yara... E o grupo lá já era Maurão. um grupo formado. Exatamente, a esposa do Mauro já. Então, já tinha um grupo formado. Sim. Então, eu ia sempre no domingo lá, ia eu e mais, eu acho que a Joana... Né, também é lá. A gente não era amigos ainda, nem sabia que a nossa vida ia se estreitar tanto, né? Sim. Mas assim, já eram pessoas que frequentavam aquele grupo de oração, que era muito bom também. E nisso a Jaque foi com o Milton Cassarita, e depois a Jaque foi assumindo e foi ficando forte. Até um dia eu passei a estudar com a Jaque, ela me convidava, sempre me convidava, porque a gente morava no mesmo bairro. E aí ela me convidou um dia pra ir, eu fui. Fiquei, falou, não, Regis, vamos participar aqui e tal. Fui ficando, conversei com o coordenador na época, o Edinho, falei pra ele que ia pra São Marcos, até porque eu moro no fundo da São Marcos, né? A vida toda. E cheguei lá e o grupo foi se estruturando. E eu lembro a minha primeira experiência, Marcinho do céu, vou lembrar, dar um arrepio, né, com a música, já que faz dar risada hoje, né? Mas assim, já que sempre foi uma pessoa que nos impulsionou, né? Eu devo muito da minha vocação a ela, muito. E então, assim, eu lembro a primeira vez, porque eu cheguei lá pra cantar, né? Eu era o maestro. Eu não sabia uma nota musical, né? Mas eu era o maestro. Eu cheguei lá para cantar, para subir a música. Eu lembro que a Jaque fazia tudo praticamente, né? Ela estava estruturando o grupo. E aí eu cheguei lá e ela me deu um livro, Louvemos, todo mundo conhece, né? E a primeira vez que eu fui ministrar, eu nunca me esqueço. Rapaz, tem um amigo meu aí, que eu não quero falar o nome, que chama Leandrinho. Ele sabe até de cor e salteado esse Louvemos. Não, a Jaque sabe todas, de trás para frente, frente para trás. Ah, então é igual o Leandrinho. Não quero falar o nome dele, mas... Não, nem precisa, né? Porque ele tá longe daqui, coitado. E aí o que aconteceu? Eu fiz o primeiro dia e aí assim fui ficando. E aí a gente foi construindo essa experiência e foi de lá que nasceram muitas outras bênçãos, né? Que eu conheci. E foi lá também que a gente apurou nossa própria amizade, né? Sim, verdade. Porque aí você sempre ia lá nos ajudar, sempre ia lá pregar, sempre dar... Você já estava em outro nível, né, Marcinho? Você continua em outro nível, né? Mas você já era assim, você já tinha muito mais caminhada, né? Nível abaixo. Que outro nível? Nível abaixo. Então o Marcinho ia pregar lá, era muito legal, né? Porque chegava, ó, semana que vem o Marcinho vem pregar pra nós aí. Pô, era muito louco. Aí não ia ninguém. Não, era sempre bom. Foi uma experiência muito bacana. Rapaz, cara, eu conheci lá, foi o seguinte, a Jaque ia com a irmã dela e mais algumas Aline, pessoas. Ceci, Se eu não me engano, a prima, Ceci, é verdade. E mais, se eu não me engano, a Joana ia também no nosso grupo de domingo. Eu não vou lembrar. Provavelmente. Eu comecei a conhecer vocês no nosso grupo de domingo. Aí elas me convidaram para ir lá também. Para ir lá. Aí a gente foi estreitando as amizades, verdade, né? É verdade. E foi virando essa bênção que é hoje. Desse turbilhão todo que a gente vivenciou aí, você lembra de mais algum retiro, alguma coisa assim, que tocou bastante você?
Lembra do Massapé que o Tiquinho coordenou? Você lembra disso? Meu Deus, lembro. Que aí vocês ajudaram bastante. Sim, foi o que a gente vocês... mais se envolveu, né? Porque como era ele que estava à frente, eu acho que o Weber acabou ajudando ele também, né? Foi no Sírio-Libanês, se não me engano. Isso mesmo. Não foi na São José. Porque tradicionalmente era São José. Mas a São José estava reformando. Estava reformando. E aí naquele ano, hoje, exatamente. Né? Porque era bem simples a São José. E a gente ia isso. levando, né? Rapaz, nós já aí falamos chegou, bastante aqui. O Wellington veio aqui. O Wellington é verdade. Ele contou então. Lembrando aquele palco da São José cara, que você caía do Nossa Senhora. Então era bem. E quando reformou, acabou sendo lá, né? Então foi uma experiência fantástica para nós aquele encontro. Porque assim, de crescimento, né? Porque eu também tive a oportunidade naquele encontro de trazer 2 vocações para a comunidade. Né? Foi lá que a gente teve a oportunidade de conhecer a Juanita e a Tatiane. Né? Hoje elas não estão mais na comunidade, mas são filhas da comunidade, viveram conosco um bom tempo na comunidade, especialmente a Juanita, né? E foi legal porque também conhecendo elas, nós fomos fazer um trabalho lá na Vila Popular, que era uma comunidade muito carente, a Medianeira. Sim. Padre Joaquim, se eu não me engano, é falecido, Joaquim Parron, eu acho que é isso o nome dele. Não, acabou nos levando para lá, a gente ajudou 3 anos a comunidade, foi uma experiência muito forte para nós. Né? Lá eu conheci o Everaldo da comunidade Amor Maior, estreitamos os nossos laços também lá, grande homem de Deus também. Ele é. E Pedro Hamilton, que eu tenho um grande carinho, que é aqui da comunidade e a esposa, foi lá que a gente conheceu eles também, eles eram dessa comunidade, acredita? Então, eles moravam lá, Pedro Hamilton morava lá em frente à paróquia, o Pedro Hamilton e a esposa, Patrícia. Sou péssimo com os nomes. Eles cuidavam de tudo lá. Então a gente fazia vários retiros lá. E lá tinha caminhonetinha também para subir no palco. O Padre Wellington cantou muito essa caminhonetinha lá nos retiros. Era muito legal. E aí, de tudo isso já surge... Como que surge a comunidade Guarda de Israel? Como que é esse chamado para ser fundador de uma comunidade? Como que nasce isso? Então, agora é sério, né? Nós tínhamos o Ministério Guarda de Israel. Era o grupo, chamava Sede de Deus. Dentro nasceu o Ministério Guarda de Israel. E esse ministério, assim, ele era muito grande. Então nós tínhamos bastante. No começo, chegamos a ter quase 20 pessoas no ministério. Estava aprendendo, né? A gente não tinha ideia do que era. Né? Dentre eles, o Balbi, o Anderson, que você falou, o Padre Wellington, faziam parte, né? Mari, Rafa, enfim, muita gente fazia parte desse ministério. E nós fomos vivendo um tempo com o ministério, eu não sei precisar quantos anos, mas mais de 10 anos, evangelizando tudo quanto é lugar, qualquer buraco que tinha, a gente estava lá. Verdade. Né? Chamava, a gente estava, tinha evento, a gente estava, retiros, enfim. Uma palavra né? que eu sempre digo aqui, nós não tínhamos medo, né, de evangelizar. Não tínhamos medo. Aliás, eu acho que eu não sei nem de onde que vinha aquela coragem, senão de Deus, Espírito né? Porque a gente era muito jovem, né? Espírito Santo. Então, assim, eu carregava aquele pessoal, porque eu ainda era jovem, e a responsabilidade de tirar essas pessoas da sua casa, de levar, de trazer. Eu lembro que o Bob, eu nunca me esqueço, ele vai lembrar disso. O Bob tinha um Fusca. Opa! Você não vai acreditar, mas naquele Fusca cabia 8 pessoas e uma bateria. Era o único meio de transporte que a gente tinha. Tinha que se virar. E a gente embaixo daquele banco do Fusca, mas tinha que se virar para chegar. E o Bob chegava, o Bob me deixava em casa e iria para casa dele. Quando ele chegava de lá, ele me ligava. Ele era a última pessoa a chegar em casa, porque a gente tinha essa responsabilidade com essas pessoas, né? Então isso era muito legal. Então, só que o ministério foi vivendo, assumimos Secretaria Davi, de lá conhecemos o famoso Leandrinho, você lembra do Leandrinho? Leandrinho, a gente já falou aqui, então. Tantos outros irmãos que passaram pela nossa vida, porque foi um período que a gente viveu com muitos músicos, então assim, muitos. Eu tinha acesso a quase todo mundo que era de música, inclusive Boa Nova estava sempre com a gente nos ajudando. E aí, depois disso, o ministério chegou no seu limite. Mas não porque chegou no limite. Hoje eu entendo, naquele momento eu achava que a gente não tinha mais condições de continuar. Na verdade, Deus estava já nos chamando a uma nova proposta. Então, dentro dessa experiência já do ministério desgastado, Sim. muitos problemas de relacionamento, de tudo que existe, que é natural de uma caminhada, né? E a gente chegou um dia e percebeu que a gente precisava dar um passo a mais. E nesse dia, né, rezando, Deus colocou no meu coração que eu tinha que devolver o ministério para Ele. Então, assim, a proposta não era alguém assumir o ministério e continuar. Mas eu não sabia que devolvendo para Deus o ministério, Deus estaria dando uma nova obra para nós. E aí foi quando veio essa inspiração, que já havia sido... ano, mais ou menos? Bom, se eu estou fazendo 19 anos ontem, 2001, isso. Não posso errar, já que me mata. Mas 2001, eu acho que foi isso. Então a gente veio aqui na Boa Nova, foi o primeiro lugar que a gente veio. Antes, um pouquinho, 6 meses, 1 ano antes,
algumas pessoas, dentre elas o padre, uma outra moça que não está mais com a gente, que é a Daisy, o Anderson, eles rezaram por essa tal de comunidade que eu nem sabia direito o que era isso. Mas não era aquilo naquele momento. Depois que aconteceu isso, então, me veio no coração o desejo de fazer uma experiência. Então eu vim aqui, procurei o Naor e a Lu, junto com a Kelly, Jaque, e eu não me lembro se a Bruna estava junto, mas eu e a Jaque e a Kelly tenho certeza. Nós sentamos e eu lembro de tudo que eles falaram para nós, né? Nós ficamos uma tarde aqui, a gente via muito aqui na comunidade, né? E o Naor disse assim para nós: não tem como saber se uma laranja é doce ou azeda se você não experimentar. Faz a proposta, faz o desafio e faz a experiência. Dá 90 dias da vida de vocês para Deus e vê se é isso. Então esses 90 dias tornaram 19 anos. Oh, maravilha. E sou muito grato à Boa Nova, você sabe disso, Márcio. Porque você eu digo especialmente, porque você pegou eu na minha vida, na maior crise que eu tive da minha vida. Se você não fosse me buscar lá aquele dia no salão onde eu trabalhava, você sabe que eu não teria feito aquele acampamento e Deus fez todo... Isso é para uma outra oportunidade de contar, né? Mas então assim, eu sou muito grato à minha vida e a vida da minha comunidade com a Boa Nova. Porque ela nasceu aqui dentro. Ela nasceu aqui dentro, né? Então, Naor, a Lu, você e outros irmãos que participaram também da comunidade, que ainda estão aqui, que tiveram esse papel de sempre estar cuidando de nós, de uma forma ou de outra. Né? Mas eu falo especialmente o Naor e a Lu, porque eles são os fundadores, né? São as pessoas que estavam nos orientando naquele momento e aquele período foi extrema importância naquele momento estar com eles, para que a gente pudesse dar o pontapé inicial. E é claro que daí para frente aconteceram muitas coisas, né? É verdade. Eu sei que assim, você deve ter muitas histórias de muitas missões, né? Eu lembro de uma particular que vocês cuidavam, acho que foi até isso que você comentou, cuidavam de uma casa onde tinha pessoas dependentes químicas. Sim. Isso, né? Sim. E era longe pra dedéu. Rapaz, era longe. Aí um dia eu sempre... Era perto da casa do Leandrinho. Mais ou menos. Pra lá da casa do Leandrinho. É, bem pra lá. Aí, rapaz, eu lembro que eu precisava ir pra lá. E adivinha Você quem teve me levou? lá? Fui, opa! Não, com certeza, mas que assim, tanta história, né? Eu fui umas 2 vezes. Eu imagino. Fui umas 2 vezes lá, fomos pregar lá umas Sim. 2 vezes. E quem me levou lá, adivinha? O Balbi. O Balbi. Coitado do Balbi, o Balbi sofria, cara. Ele era o cara, né? Ele que fazia tudo O Balbi pra me deu comunidade. muita calma, aquele fusquinha velho dele. É, uma vez salvou. atolou na frente de casa lá. Não tem Tiveram a que Kombi levantar. eu nunca empurrei a Kombi do Junão. Mas o Você não Fusca do perdeu nada, Balbi, você não o Fusca perdeu do Balbi nada. tem olha, se não tiver o mesmo tanto, tá beirando ali de história, cara, Tá. porque ali tem história, hein? Rapaz, eu tenho história com carro velho, hein? E todos os irmãos, porque todos os irmãos que eu tenho só tem carro velho. A gente continua fazendo história. com carro velho. Deus do livre, É guarde, legal. viu? E esse processo. Como que foi? Como que era trabalhar lá? Porque era difícil de ir, era complicado, Quando porque só tinha chovia, um carro, quando chovia, só complicado. tinha um carro, bem Só dizer. tinha é isso mesmo. E aí tinha que levar o Ministério de Música às vezes, levar um irmão de fora, tipo eu, que não tinha carro também. Era bem assim. O processo aconteceu assim, ó. Eu tenho um amigo que era o fundador de lá. Ele é amigo de bairro, os pais dele são da comunidade paroquial, né? Então, ele se envolveu, se tornou um cara dependente durante 16 ou 17 anos. Amigo de infância. A gente não sabia que ele estava no processo de recuperação. Ele saiu daqui, foi para Campinas. Lá eles fazem um tratamento. Eu não me lembro o nome do padre lá. Parece que é uma referência no mundo, inclusive. Né? Os 12 passos de Minnesota que eles chamam, né? É um processo do tratamento. E um dia encontrei com ele e ele falou que estava bem, que ele tinha aberto uma comunidade de recuperação, mais ou menos nos moldes de como ele se tratou, tudo. E um dia na igreja os pais deles me chamaram para conversar e pediram para a gente ir lá visitar eles. Nós fomos visitar. Era realmente difícil porque nós não tínhamos carro, a gente não tinha dinheiro, né? Continuou sem, né? Mas assim, Que novidade. quando você é mais jovem é mais difícil ainda, né? Porque você depende das pessoas, né? A diferença é que nós éramos mais quebrados. Mais quebrado, essa é a era palavra isso. correta. Então, assim, realmente só tinha o carro do Balbi. Aí depois apareceu o Marquinhos, que tinha o carro dos pais dele, na época não era o carro dele, né? Ele tinha o carro do pai, da mãe, que sempre cedeu pra gente. Depois veio o Tarcísio, também, Tatá. que pegava o Tatá, que também era o carro do pai. O Tarcísio não tinha, então era aquela loucura, né? Um pegava o carro do pai, do irmão, do amigo, e sempre, mas Deus sempre provia, né? Essa é a graça, né? Da construção da nossa caminhada. Verdade. E aí o que aconteceu? Nós fomos lá fazer uma experiência e também foi igualzinho o dia da comunidade. Nunca mais saímos de lá, né? Nós ficamos 5 anos trabalhando lá. Eu posso dizer para você que foi uma das maiores experiências que eu vi na minha vida. Lá eu vi tudo que você imaginar, né?
Porque a gente lá se tornou psicólogo, a gente não tinha profissional, né? Não tinha capital, não tinha nada. Então você se torna assistente social, você se torna pai, você se torna Você mãe. aprende muito, né, irmão? Muito. Você chora com eles, você ri. Eu tenho uma graça muito especial, porque a minha primeira consagração, a música nasceu no coração de um interno. Então foi uma coisa muito bacana, dentro de uma fossa, ele estava cavando uma fossa, né? E ele compôs a música, então foi uma experiência assim, muito, muito bacana e assim, eles eram presos, eles viviam cometendo, né, situações de delito, então assim, a gente sofria junto com eles. Então um dia ele estava bem, outro dia ele estava mal, eles saíam, fugiam da casa, fugiam não, né, porque na verdade a casa de recuperação não prende você. Você é livre para ir embora quando você quer, né? Então tinha todo esse processo, você se envolvia tudo. Quando nós chegamos lá, tem uma particularidade, eles não gostavam da gente. Não gostavam porque a gente era católico. Porque na cabeça deles, né, todos eles quando estão internados são evangélicos. Porque a pessoa que falava de Deus para eles era um pastor. Então existia uma cultura que eu acho ruim isso. Você querer evangelizar o cara no período que ele precisa se recuperar. E Padre Paulo Donati, cara, eu faço maior questão de falar o nome dele. Ele disse para nós, quando nós conversamos com ele para ir para lá, ele disse bem assim: vocês vão e não esperem em trazer nada, apenas deem o que vocês têm. Nossa, cara, eu e Balbo estava nessa reunião, nunca me esqueci disso. Então assim, nós chegamos lá, a gente era católico, eles eram evangélicos na cabeça deles, porque eles tinham que aceitar aquilo, né? Era a única forma deles serem curados, era se eles tornassem evangélicos. E aí eles foram aprendendo, né, a conhecer a nossa realidade. Nós nunca falamos de igreja lá, claro, eles sempre souberam que a gente é católico, mas a nossa missão era anunciar Jesus para eles. E isso fazia com que a estima deles fosse... Nós vimos pessoas serem recuperadas, a gente viu pessoas serem transformadas lá dentro, então, mas também a gente perdeu muita gente, né? Porque o vício, cara, é uma loucura isso. Mas foi uma experiência profunda. A comunidade amadureceu muito lá, né? E muitos irmãos, como você, passaram por lá. Eu não esqueço. Leandrinho também passou por lá. Eu não esqueço. Muito, não tinha como você passar por lá e não sentir alguma coisa lá. Além de pregar, depois a gente conversava com eles. Sim, isso tinha uma carência enorme, né? Teve uma refeição, tinha refeição com Sim, eles. exatamente. Olha, é um aprendizado que você vai pro resto da sua vida. Mas antes disso, Marcinho, só para você saber, sabe a Frangel hoje? Sim. Nós trabalhamos na Frangel também, só que não era a Frangel. Era uma casa de apoio às crianças com HIV. Era ali na Rua Alegrete. Sim. A comunidade fez um trabalho lá, na verdade a igreja nem trabalhava nessa casa ainda. Nós fizemos um trabalho lá durante 2 anos. E assim, lá eu falo pra você que foi o maior sofrimento da minha vida, porque eu era muito mais novo. Eu tinha 18 anos naquela época que a gente trabalhou lá. E as pessoas que faziam doação, elas jogavam por cima do muro, porque elas tinham medo de ser contaminadas. Não tinham conhecimento, né? Então assim, lá eu sofri muito, porque lá não tinha referência à paternidade. Lá todo mundo é mãe. As crianças nunca chamaram a gente de pai, só de mãe. Então acabava o nosso tempo lá, porque estava embora, que elas tinham que ser medicadas, tinham que tomar... Enfim, né? A gente ia embora, e elas agarravam a nossa perna, cara, só de lembrar me arrepia. Então, e mãe, era 2, 3 em cada perna, era desesperador, cara. Então lá também foi uma experiência muito profunda que a comunidade viveu, né? Que abriu portas pra gente fazer depois todos os trabalhos sociais que vieram posteriormente a esse, né? É uma coisa que eu amo muito de fazer, é realmente trabalhar com o outro nessa dimensão, né? No sofrimento dele. Eu gosto muito de fazer isso. Nossa, e que chamado maravilhoso isso também, né? Olha como que Deus vai... Você vai... quando a gente tem o coração aberto para as coisas, para as graças de Deus, Deus que vai mostrando para nós o caminho, né? É verdade. Não é a gente que vai falar, eu quero fazer isso. Exatamente, eu quero fazer isso. Muitas vezes aquilo que eu quero fazer não é o que é necessário fazer. A primeira vez, Márcio, que nós colocamos, quando nós fomos convidados para fazer essa experiência lá, eu lembro que eu coloquei no papel, não vamos trabalhar. Nós filhos dos véi, vamos trabalhar no Hospital do Câncer, vamos trabalhar no seu... É verdade, eu fiz uma lista. Aqui... Aí a Jaque veio e falou assim, não, Regis, nós vamos rezar para ver o que Deus quer. Putz, murchei na hora, né? E realmente foi o que aconteceu. Nós começamos a rezar e Deus foi apresentando aquilo que ele tinha para nós. Lugar que você assim, jamais imaginava, não, né? E outra, é aquilo aí que é pregado o evangelho, né? Porque você vai num lugar onde ninguém... Quantas pessoas conhecem esse lugar verdade, que nós fomos? É verdade. Ali sim... Precisa, né? a pessoa que precisa não só ouvir a palavra, mas estar com você para você prestar o ombro para ela chorar, né? Verdade. Maravilha, viu? Legal. Bom, diante disso tudo, você lembra de também mais algum fato engraçado que marcou a sua vida e marcou a sua caminhada? Falou, puxa, esse fato de tão engraçado que foi, marcou a minha caminhada, eu não esqueço nunca. Além das presepadas com o carro do Balbo, claro que deve ter um monte, né?
Bom, tem histórias para contar muito bacana. Eu tenho uma do nascimento do ministério que foi muito legal, né? Nós saímos daqui de Campo Grande, numa van, 14 pessoas, ou seja, você não podia respirar na van. Os dois de trás, não precisa nem contar, todo mundo já sabe, né? Os dois de trás, eles não se mexem. É tipo o manequim, daqui tá lá. Então a gente viveu essa experiência daqui para lá, sem saber o que era Raléu. Foi a primeira ida pro Raléu. E nós chegamos lá, o Palmeiras Lencar estava cantando uma música, Confuso estava o meu coração. Isso 95, Quando, 96? por aí, mas, rapaz, não sou bom de data não, mas é daí para baixo. E nós chegamos nesse encontro... Vocês foram de van, mas vocês eram bem ricão, hein? Porque todo mundo a gente tinha que juntar pra ir de busão, velho. Então, cara, eu não sei por que a gente foi de van. Eu fui 2 vezes de van pra lá. Eu não sei por que a gente foi de van. Não sei se era... Ou se deu na cabeça de ir, depois a gente passou de ônibus, A gente fazia um consórcio pra ir de Sim, ônibus. Né? Era em 12 vezes, né? Começava a pagar assim, fazia um pacote de verdade. 4 anos pra você Hoje eu fico olhando lá em 4 vezes e falo, tô fora. Era em 12, antigamente eu não ia, agora com 4, né? Mas era bem isso. Então a gente chegou lá e tava cantando essa música e eu lembro que nós se abraçamos, cara. Todo o pessoal do ministério se abraçou e Deus começou a nos curar. Foi uma experiência profunda que a gente viveu naquele encontro. E de lá nós voltamos com o nome. Foi ali que nasceu o nome do ministério, que posteriormente se tornou o nome da comunidade, né? Sim. Que é uma outra história também para contar, mas como é uma história delongada, a gente conta uma outra vez. Mas foi lá. E tem histórias hilárias que a gente viveu, muitas, mas uma delas foi muito engraçada, né? Nós estávamos indo para tocar na comunidade Apóstolos. Lembra? Lembro. E o Fusca do Balbi estava com lotação esgotada, né? Não é esgotada, é acima do permitido. Acima do permitido. E o 10 Bob, pessoas mais a mais ou bateria. menos, só que o Bob era mágico, né? O Bob hoje ele enxerga, mas naquela época ele enxergava muito. E ele avistou, assim, 200 metros, a blitz da polícia. Blitz? E aí? Rapaz, você não tem ideia. Eu saí pelo escapamento. Porque foi uma situação muito... Cada um... Cada um tava do lado. Eu lembro como se fosse hoje, cara. Porque o Fusca só tem 2 portas, cara. Você pensa no desespero. O cara passou por cima do outro. O pior é que todo mundo que tá no Fusca tem alguma coisa em cima dele. Alguém tá com um bumbo ou tá com um pedal. Ninguém tava lá tranquilo, sentadão. Então, pra sair, era manobra. Graças a Deus que naquela época a gente era um pouquinho mais magro, né? Então escapou todo mundo, ficou só a bateria atrás e eu e o Bob na frente, conseguimos passar. Essa foi uma história muito engraçada. Hoje E aí, como vocês fizeram? Ele tem que ter outra coisa. Não, aí foi, nós descemos, todo mundo desceu, ficou a bateria atrás, ficou, eu não lembro se ficou eu e ele ou mais alguém. Nós passamos a pé pela Blitz, pensa na cena, medonha. Eu acho que o policial tava dando risada de nós, né? Ele deve ter visto. Passou, a gente passou a pé, tipo um tercinho na mão, né? Rezando, morrendo de medo de ficar preso lá achava assim que ia ser preso por causa disso, né? Não entendia muito bem as coisas. Né? E ele passou e chegamos lá, chegou lá no show. O que aconteceu? Faltou, não sei se uma bateria de violão, alguma coisa. Nós pegamos o Weber, tinha um outro Fusca. O Weber já tinha um Fusca que chamava Tomatão, que era o vermelhão. Sim. Nossa, era o Herb dele. O Weber emprestou o Fusca dele, eu quero que o Weber escute a história não, da rachar de Weber rir. emprestou? Pensa na história. Rapaz, emprestou. Depois, já tá com o coração não, assim, eu tava acabando o show, porque nós estamos 40 terços pra ele emprestar o Fusca, né? Ele emprestou, o Bob foi lá, chegou lá, por algum motivo, o controle do carro não foi. E aí? Bom, aí eu vou contar a história, não vou falar o nome do santo. O irmão que eu sou me pegar, quando o irmão que tocava lá na outra banda. Não vai falar. Falou bem assim pro Bob. Fica tranquilo, irmão, que eu resolvo isso aí rapidão. Entrou embaixo do carro, cortou tudo que tinha lá embaixo. Para! Deu um tranco no carro e nós fomos parar lá no show, Mas cara. era o baterista da Não, era baixista, mas não era da Apóstolos, não. Mas foi muito engraçado, cara. Olha, Ele história, cortou as coisas, ele sabia tirar desligar todas as coisas Weber lá nessa brincadeira sem abrir toda. o carro. Não, o Weber não ficou sabendo de nada. Ele só ficou sabendo depois que acabou o show. Porque a gente chegou lá, encostou o carro, fechou. Ele sabia que o controle estava com ele, mas ele nem nos perguntou por quê, né? Aí depois que acabou tudo, que a gente foi lá para resolver, né? Aí aqueles 10 mil de cura interior resolve tudo depois. Mas foi uma situação muito engraçada. Claro que tem muitas outras, né? Mas com certeza. essa foi muito engraçada, cara. Depois a gente faz Com certeza, com certeza. Só para contar esses causos. Mas, irmão, hoje vocês estão na paróquia Cristo Luz dos Povos, continuam lá, né? Hoje está um amigo nosso, um irmão nosso lá, que é o Padre Odair, né? Padre Odair, que esteve conosco aqui, nos acompanhou, foi nosso diretor espiritual por quase 5 anos aqui na comunidade, né? Temos um apreço muito grande por ele. E hoje, como que vocês estão lá na paróquia? Que atividades vocês estão exercendo? É lógico que a gente sabe que está toda essa pandemia e tudo mais, Sim. mas pelo pouco que eu tenho conversado com vocês, vocês parecem que estão bem ativos lá. Sim.
Então, o Padre Odair, né, foi um grande presente de Deus também para a nossa paróquia e, consequentemente, para a comunidade. Ele chegou, uma pessoa muito amável, muito dócil. Eu sempre participei das missas meio-dia, né? Sempre uma vez por semana eu ia na missa meio-dia lá na Santo Antônio, onde ele estava. Mas não tinha amizade com ele, né? Sabia que era ele, sabia até que ele fazia acampamento, mas eu não tinha essa amizade, esse vínculo. E quando ele chegou na nossa paróquia, ele reuniu toda a paróquia, se apresentou o trabalho, as coisas como estavam, como todo padre faz, né? E ele, de pouquinho, foi nos trazendo para a realidade da paróquia, mas o negócio não engatava, né? E aí um dia, uma formação, engraçado que eu disse isso para ele ontem, né? Ontem eu estava preparando a missa da comunidade de domingo e eu disse isso para ele. Ele falou bem assim, ele falou, gente, a nossa comunidade está parecendo, nossa comunidade, quando eu digo a grande comunidade, a paroquial, está parecendo água parada. E aquilo, cara, foi uma martelada nas minhas costas, né? E eu falei, gente, não pode, né? Porque água parada, os peixes morrem, tudo morre, né? Eu falei, então assim, a gente precisa realmente mexer isso para voltar a gerar os frutos que a comunidade precisa. Só que o Padre Odair, ele tem uma particularidade muito especial, que eu gosto muito disso para ele, né? Ele é uma pessoa, assim, muito acolhedora. Sim. Muito. Ele é, assim, extremista, né? Ele é um cara, assim, que te dá atenção em tudo. Você manda mensagem para ele, se ele não te responde na hora, na primeira oportunidade ele te responde. E eu falo isso, assim, com muita gratidão, porque é muito importante a gente ter essa resposta, né? Porque Sim. a comunidade Guarda de Israel trabalha muito na paróquia. Sim. Então, assim, puxa, quando você está alinhado àquilo que Deus está falando também no coração do padre, isso ajuda muito a gente a caminhar na mesma direção. Então, assim, é um casamento perfeito. Infelizmente, por causa da pandemia, a gente teve que interromper o processo, né? Mas mesmo assim, a gente tem trabalhado, nós estamos cuidando da música, liturgia. Hoje eu, minha esposa, o Marquinhos, agora somos mestres também lá. Olha. Enfim, tem todo o trabalho lá que a gente está fazendo e tudo aquilo que o padre precisa de nós, né? Para conduzir os eventos que tem lá. Pregar, enfim, rezar, a gente está disponível. E eu faço um trabalho, Márcio, eu falei sempre isso para você, né? Eu gosto muito de ir até o outro. Eu e minha esposa estamos fazendo um trabalho que é levar a Eucaristia para os doentes. Cara, eu juro para você, assim, a primeira vez que eu levei, eu fui embora chorando, eu chorei a noite inteira, porque eu achava que levar a Eucaristia, eu falo isso hoje assim, como era coisa para velho. Velho tinha que levar a Eucaristia para velho, eu não entendia isso. Porque eu não vivia isso. Não falo da Eucaristia, eu digo assim, eu achava que era um trabalho, já tá meio fim de carreira, né? Eu vou para outras coisas mais importantes para a igreja. Rapaz. Cara, eu entrei numa situação que eu não consigo mais sair. Olha que tem pouquíssimo tempo que eu faço isso, porque eu fui investido há menos de um ano. Eu acompanho hoje 5 famílias. Um menino que eu tenho um carinho enorme pela família dele, que ele sofreu um acidente há 10 anos. Tem 10 anos que ele não anda, que ele não fala. Tem uma dificuldade enorme para falar algumas palavras. Daqui para baixo não mexe nada. E a gente acompanha ele. Semana passada, ele implorou para que eu levasse um violão para tocar para ele. Nossa, só que ninguém contou para ele que eu só toco 3 notas. Tive que fazer um milagre, cara, tocando para ele. Foi assim, uma coisa linda. Age. Eu vi quando eu cantei Maria de Nazaré, que eu cantei Ave Maria, ele levantou os 2 braços. Cara, na hora eu não tive como, cara. Foi automático, sabe? Assim, as lágrimas veio nos olhos. Meu coração se encheu de alegria. Eu falei, gente, é isso que eu quero para minha vida, né? Eu quero estar onde o outro não pode. Né? Então, assim, eu preciso estar aqui. E assim, eu tenho acompanhado outras pessoas, né? Cada uma história, todos têm dado uma resposta de Deus. Cada casa que eu entro para fazer uma visita, para levar a Eucaristia, porque não é levar a Eucaristia, né? Sim. Levar a Eucaristia é só a desculpa que a gente tem, levar Jesus, né? Mas você acaba vivendo, entrando na vida daquela pessoa. E tanto sofrimento, cara. Sofrimento assim que você vê nada, que a pessoa às vezes não tem ninguém para partilhar. Nem a própria família para escutar. E a gente vai ali e faz esse trabalho. Então isso tem feito na minha vida grande diferença. Nossa, gente, isso, né? Me deixa... Ajudar o irmão sem você... Ninguém sabe, né? Ninguém sabe. Tô contando isso porque é uma oportunidade. Assim, é uma oportunidade de você contar. É uma coisa... Mas assim, até então ninguém sabia e às vezes fica perdido isso no tempo. Exatamente. Mas é o que lá no céu vai contar, né, irmão? Exatamente. Lá no céu vai contar. Você tá indo aonde as pessoas às vezes não querem ir. Às vezes não querem ir. Mas eu faço com muita alegria. Regis, infelizmente, nosso papo já está terminando, papo muito bom, né? Quem sabe a gente marca uma segunda vez. Com certeza, aí, tá? É um prazer. Mas muito obrigado aqui por você estar conosco, tá? E Deus abençoe muito a comunidade de vocês, uma comunidade irmã nossa, né? Obrigado. Manda um abração pro Padre Odair lá. Pode deixar que eu entregue. Fala para ele que daqui uns dias ele vou entregar via... Isso. via link para eles. E pedir para ele vir aqui também, né? Com vir certeza. Aqui, vamos fazer uma entrevista legal. com ele, essa pessoa maravilhosa que é o Padre Odair. Perfeito. Irmãos, nós vamos ficando por aqui.
Peço mais uma vez que vocês se inscrevam no canal, dê o joinha aí, né? Comentem sobre os nossos vídeos, compartilhem com os irmãos todo o conteúdo de evangelização aqui da comunidade Boa Nova. Também pedimos para que os sócios evangelizadores não deixem de contribuir conosco. Nós precisamos demais de vocês, irmãos, para que nós possamos cada vez mais continuar evangelizando, e precisamos da sua ajuda. Por isso, nós pedimos, nos ajude a chegar aos 100%. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.